alguém chega para mim e fala, eu tenho pânico, eu falo, eu sei o que é. Eu tive pânico durante muitos anos. Não diminui a dor do outro, Não, né? pelo contrário. A pessoa entende o que eu estou falando. Ela vê nos meus olhos, eu sei o que é pânico. E é muito comum, porque eu vou falar, vou te dar um suporte. Uma semana, você toma meu celular, você liga para mim, qualquer hora. Aí eu vou fazendo. Aí daqui a pouco, uma semana, a pessoa já sai do pânico. Então, são 3 grandes grupos de ansiedade. O primeiro grupo a gente chama de químico. Sim. O que é o grupo químico? Alimentos que causam ansiedade. Você sabia, Débora? Meu Deus. Alimentos causam ansiedade. Alimentos que causam ansiedade. Via inflamação cerebral. Tá. Então, o que acontece? Alguns alimentos inflamam o cérebro. E o cérebro dá uma resposta comportamental que a pessoa sente ansiedade. Tá? Então, por exemplo, alguns alimentos que não são bem digeridos e, portanto, são mal absorvidos, podem gerar uma inflamação, que vão vários tipos. Tem gente que tem reumatismo, tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem enxaqueca. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje estou só eu aqui na bancada, desse lado, mas do outro lado está linda a nossa bancada. Mas antes de apresentar nossos convidados, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Em primeiro lugar, gente, se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio. Eu tenho certeza que ele vai ter vários insights para você passar para aquelas pessoas que estão precisando. Então, já se inscreva no canal, deixe seu comentário e acompanhe sempre os nossos episódios. E antes, eu quero também trazer aqui para nós a mensagem do nosso querido Paulo Amaro, para já deixar a nossa semana com super otimismo. Vamos lá, Paulo. Eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária dos Sementes de Otimismo hoje é fase complicada. Meu amigo, neste momento em que atravessa uma fase complicada da sua vida, quero lhe pedir que não ceda à tristeza. Sei que é difícil e que agora onde se encontra, parece que o futuro não trará nada de bom. Mas a verdade é que depois de uma tempestade, o tempo sempre melhora. Daqui por diante, tenho certeza que sua vida melhorará muito e que em breve você voltará a sorrir de felicidade. Tenha confiança e lute contra a tristeza. Força, enche o coração de otimismo. Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Até logo. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Um beijo grande, Paulo. E eu vou apresentar aqui nossos convidados. Sejam bem-vindos. Dr. Rubens Cascapeira, a Joeli, a esposa dele. Doutor é médico integralista, Joeli é farmacêutica. E eles trabalham juntos, estão sempre juntos, é isso? Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Já falo até isso mesmo juntos. Estão super em harmonia. Sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Olá, vamos lá. Obrigado você, né, Débora, do convite, de estarmos aqui no Mulheres de Alma. Vai ser muito produtivo o nosso trabalho, creio eu. Tenho certeza. Né? E espero que a gente possa, com as nossas informações, os conhecimentos, poder colaborar com o pessoal que queira se transformar, né? É isso Porque mesmo. Mulheres de Alma... Essa é a proposta, né? A gente não ficar só no superficial, tratando só, apagando incêndio, né? Que a gente possa realmente ter uma saúde melhor, uma mente melhor, né? É isso que a gente busca. E meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, né? E eu sou médico e acho bom a história um pouquinho para o pessoal entender. Com certeza. Tudo que a gente vem fazendo. Né? Eu tenho 42 anos de formado, quer dizer, 45 anos que eu trato pessoas, né? Porque eu comecei na faculdade. Sim. E eu vim, ao longo do meu tempo de médico, eu vim mudando, buscando alternativas, né? Então, mais ou menos uns 32 anos atrás, eu conheci a espiritualidade de uma forma diferente através da medicina chinesa. A medicina chinesa falou, tem uma energia a mais do ser humano aí, diferente da mitocôndria, como é que é isso aí? E aí eu me abri e aí comecei a estudar. De lá para cá, fiz programação neurolinguística, fiz ortomolecular, sou médico do envelhecimento, mas a minha proposta mesmo é olhar o ser humano de uma forma mais integrada, onde tem corpo, emoções, a mente
e a espiritualidade. Tá. Então, essa é a proposta que a gente vai conversar aqui sobre o nosso cotidiano. Como é que a gente pode aplicar esses conhecimentos de uma forma tranquila. Não falando de religião, mas aplicar na vida da gente a questão da espiritualidade na prática. É o que eu ensino para os meus pacientes. Tá. É o que eu oriento para que eles aprendam a viver melhor com as ferramentas que eles podem ter. Porque em algum momento o senhor percebeu que não era suficiente a medicina tradicional, né? Porque o que eu sinto? Você trata uma coisa, estraga o estômago. Aí trata o estômago, né? Então, assim, a gente nunca está bem. É isso que o senhor percebeu? Exatamente. Veja, eu comecei trabalhando com UTI. Tá. Eu fui para UTI, aí pronto-socorro, enfermaria, aquela coisa toda, mas eu sentia que eu fazia muito pouco para os pacientes. Eu só tratava sintomas. Tá. Falei, tem alguma coisa a mais. E a gente não aprende na faculdade outras coisas. A gente só aprende a tratar sintomas, pelo meu ponto de vista. Sim. Claro, as emergências são diferentes, mas na maioria das vezes você trata sintoma. E eu falei, não, tem que tratar a causa. E aí comecei a buscar outras causas além do que a gente aprende na faculdade. Tá. Eu vejo, assim, acompanhando as redes sociais de vocês tratam muito a questão da ansiedade e da depressão. Como a gente consegue, e é uma demanda que a gente vê das amigas, né, aqui falando para o público feminino, como a gente consegue sair do combo remédios antidepressivos, anti-ansiolíticos, que se você parar de tomar, todos os sintomas voltam. Como que a gente consegue quebrar essa rotina de doença, de medicação, de sintomas? Acho que primeiro é pensar fora da caixa. Tá. Né? Entender que a ansiedade, ela não é só química. O Rubens vai explicar até melhor. Mas que ela tem um algo mais. Normalmente, né, a gente olha o sistema operacional de crenças que a pessoa tem que estão levando ela a um quadro de ansiedade. Tá. Né? Porque, de repente, o que é um estímulo positivo para mim pode não ser para você e para você te gerar uma sensação, um sentimento de ansiedade que vai te trazer um comportamento de ansiedade. Tá. Então, o primeiro passo, é entender qual é o teu sistema operacional, no que você está acreditando para que você desenvolva um comportamento. Depois, ter um pensamento integrativo. Né? Entender que você é um ser complexo. E que não adianta só tomar um remédio para a ansiedade, como você falou. Né? Eu, como farmacêutica, a gente conhece uma série de medicamentos ansiolíticos. Uma série. Mas só o medicamento, como você falou, não é suficiente, porque tem um algo mais ali que o remédio não consegue alcançar. Ele pode até diminuir os sintomas, as sensações. Mas no dia seguinte, se você não toma, aquele processo continua Infelizmente lá. é isso. E você que carrega aquilo. E é um peso muito grande, né? Para carregar a ansiedade. É bem complexo e doloroso. E a gente sente que vai piorando, né? Não tem um ciclo de melhora, assim. Pode ter um momento ou outro, mas você, no decorrer da vida, vai caindo, né? Exato. Veja, eu tenho ansiedade, eu vou falar bem assim, eu tinha ansiedade não é mais tua, não te pertence. Desde moleque, né? Na minha época, eu era nervoso, né? Nervoso. Tinha o sistema nervoso. Eu era nervoso. Então, eu ia no médico e me dava calmante, me derrubava, né? Imagina, com 13, 14 anos, eu tomava calmante, porque eu nível de ansiedade. Só que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, tive pânico durante muitos anos, então eu sei o que é pânico, eu vivenciei o pânico e saí dele sozinho. E eu consegui agora fazer, então, como se fosse uma gestalt disso, né? Sim. Então, a gente classifica, eu começo a classificar a ansiedade em 3 grandes grupos. Tá. E todo mundo vai se encaixar num desses grupos, porque eu me encaixei nos 3. Check. Foi privilegiado. Gabaritou o teste. Você privilegiou. Mas é interessante porque o que a gente vai passando faz parte do nosso propósito de vida aqui, né? Então, eu precisei passar pelos 3 tipos de ansiedade para hoje ajudar pessoas. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu tenho pânico, eu falo, eu sei o que é. Eu tive pânico durante muitos anos. Não diminui a dor do outro, Não, né? pelo contrário. A pessoa entende o que eu estou falando. Porque ela vê nos meus olhos, eu sei o que é pânico. E é muito comum, porque eu vou falar, vou te dar um suporte. Uma semana, você toma meu celular, você liga para mim, qualquer hora. Aí eu vou fazendo. Aí daqui a pouco, uma semana, a pessoa já sai do pânico. Então, são 3 grandes grupos de ansiedade. O primeiro grupo a gente chama de químico. Sim. O que é o grupo químico? Alimentos que causam ansiedade. Você sabia, Débora? Meu Deus. Alimentos causam ansiedade. Alimentos que causam ansiedade. Via inflamação cerebral. Tá. Então, o que acontece? Alguns alimentos inflamam o cérebro. E o cérebro dá uma resposta comportamental que a pessoa sente ansiedade. Tá? Então, por exemplo,
alguns alimentos que não são bem digeridos e, portanto, são mal absorvidos, podem gerar uma inflamação, que vão vários tipos. Tem gente que tem reumatismo, tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem enxaqueca, autismo. Você sabia que se tirar esse alimento, o autista pode melhorar 50% só de tirar esse alimento que eu vou falar? É. Então, as pessoas falam, isso é moda. Não, é conhecimento. Exato. É porque é difícil. Provavelmente, o senhor ainda não falou, mas deve ser um alimento difícil de ser tirado. Então, é mais fácil eu falar, não. Eu já recuso, falo, não tem nada a ver, viagem. Né? E é interessante porque esses 2 alimentos que eu vou falar, são os principais, eles causam dependência química, porque eles viram morfina no corpo. Você sabia que o alimento vira morfina no corpo? Não. Ópio. Então, a criança, às vezes, que é sensível a mais esse alimento, sai de casa depois de comer isso, vai ter uma sensação de que está viajando mesmo, que está com ópio. Aí não consegue prestar atenção. E muita gente também tem ansiedade porque comeu e não faz a ponte. Quais são os principais alimentos? Todo mundo já sabe, né? Leite de vaca e glúten. Então, vamos lá. Olha, o leite me surpreendeu. Leite eu achei que não fizesse bem, mas achei que era o açúcar que ia entrar aí nessa jogada. Ele também vai entrar, É que o leite e o glúten viram ópio, viram morfina. O açúcar vira cocaína. Então, é outro caminho. Então, quando você tem uma... Vamos lá, então vamos começar a entender. Para o alimento entrar no nosso corpo, ele tem que passar pelo intestino. Então, o intestino é uma peneira. Sabe uma peneira? Pensa numa peneira em casa. Você que tem uma peneira em casa, mas imagina uma peneira circular. O intestino é um tubo. O alimento vai entrando e esta peneira, como qualquer peneira, tem os furinhos lá, né? O diâmetro do intestino, quando está saudável, é até 3 milímetros. Né? É 3 micros. Então, 1 micron é 1 milímetro dividido por 100. Então, tem que ser super quebrado. Isso chama peptídeo. Você pega um polipeptídeo, um pedaço de carne, alguma coisa, quebra. É uma parede que vira tijolinho. Tem que entrar tijolinho. Nosso corpo só aceita tijolinho para construir os nossos tijolos, nossas paredes. Se entrar uma parede inteira, não consegue. Não passa. Então, quando você come o glúten, hoje em dia, porque antigamente não tinha esse problema, mudou-se a genética do trigo. Vamos deixar claro aqui. Porque eu também, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, peraí, o trigo é milenar, como é que é? Aí eu fui ler e entendi. Houve uma mudança genética. Hoje tem muito mais proteína, que o glúten é proteína, do que tinha na época do Cristo, por exemplo. Eu até brinco, né? Que hoje, se o Cristo viesse, ele ia fazer a Santa Ceia com tapioca. Não, mas tem que ser uma tapioca funcional. Peraí, calma. Ele ia cortar o glúten. Calma. Então, se a pessoa tem ansiedade, eu falo, vamos primeiro ver a ansiedade química, que são alimentos. E, claro, tem que tratar o intestino. Então, trata o intestino. O leite não é o problema da lactose, é a caseína. É a proteína do leite. Proteína do leite, que vai causar inflamação. Então, vamos linkar a primeira coisa. Ansiedade química é inflamação cerebral. E a inflamação cerebral você não detecta. É isso que eu ia perguntar. Como que a gente sabe? Não sabe. É só só tirando. É sintomas, é comportamento. Você vai sentir no corpo a agitação. É um quadro clínico. Tem uns avaliadores de inflamação no corpo, mas não específico da inflamação cerebral. Mas é muito interessante. Por exemplo, a pessoa come a pizza na sexta-feira, 4 queijos, toma cerveja, no domingo ela acorda ansiosa. Não aconteceu nada no sábado, mas isso está chegando no cérebro 2, 3 dias depois. Por isso que não faz a ponte. Então, eu tive ansiedade química. Eu era asmático de pequeno, tive rinite a vida inteira e era super ansioso. Quando eu descobri isso, eu falei, bom, então tá explicado. Porque às vezes você não tem um motivo, né? A pessoa fala, eu estou ansioso, mas por quê? Não aconteceu nada, né? Não aconteceu mesmo, você comeu coisa que não te fez bem. É muito complicado que eu estou falando isso aí? Não, tá perfeito. Não. E por que... outra coisa. Mas Rubens, eu sempre comi isso aí, nunca me deu nada. Porque você tinha o intestino como uma peneira, tava bom. Aí aconteceu alguma coisa na tua vida, tomou antibiótico, tomou anti-inflamatório, teve um estresse muito grande, que essa permeabilidade, chama permeabilidade, foi alterada. Então, era 3 micros, foi para 30, 300. Então, essa alteração acontece... Mas antes eu tomava leite, comia pão, não sentia nada. Aí eu vou pesquisando. O que aconteceu? Tomando antibiótico, teve um estresse muito grande. Aí você alterou o que chama permeabilidade intestinal. Então, se você quiser explicar e entender melhor, joga no Google
síndrome da permeabilidade intestinal ou do vazamento intestinal. Aí você vai entender por quê. Tá. Eu vou acrescentar. Vamos lá. A gente coloca também a informação da intolerância alimentar, que é uma das causas primordiais, porque é aquela história. Você não sabe que aquilo te causa mal, mas aquilo está te causando mal, porque é diferente da alergia. Tem pessoas que, de fato, não podem chegar nem perto do glúten. São celíacos. Então, esse cara não pode, ele já sabe, mas aquele que não é celíaco, o que vai acontecer com ele? Vai ter a intolerância, vai fazer essa abertura da vilosidade, vai mexer na flora e automaticamente vai fazer todo o processo químico, né? Porque entra essa molécula grande e o corpo não sabe o que ele vai fazer. Ele aciona os marcadores inflamatórios para tentar colocar para fora. Não consegue. E essa molécula não dá conta também, porque você pôs o de hoje, amanhã você está comendo de novo. Coitado do organismo, ele não vence essa luta, né? Você fica num circuito fechado, um labirinto. E aí começa a ter os distúrbios no corpo físico e começa a configurar uma ansiedade, que a gente chamaria? Química, mas comportamental, né? Porque é uma reação. A pessoa começa a sentir aquilo e não tem uma causa aparente. Então, primeiro caso, reação inflamatória cerebral. A primeira causa de ansiedade. Muita gente aí já começa a melhorar muito. Quando faz a remoção. Né? E você falou uma coisa interessante. Luta. Porque é assim mesmo. Nós temos sistema imunológico. Olha que interessante, Débora. Então, vamos lá. Se eu, por exemplo, tenho um país que possa ser invadido, onde que vai invadir? Na fronteira. Sim. Qual que é a fronteira? Nós temos 2 fronteiras no corpo. A pele, são 3 camadas de célula. O intestino é uma camada só. Tá. E aonde fica o exército? O que é o exército? O sistema imunológico. 70% do nosso exército, sistema imunológico, fica onde? No intestino. É um QG maravilhoso lá. O corpo tem uma inteligência, claro, né? Quem fez sabe. Tá? Mas é muito interessante você entender essa inteligência do organismo e trabalhar com o organismo. Né? Então, está inflamando. Não adianta você querer, vou tomar um anti-inflamatório. Pior, porque você não está tratando a causa. Só está tratando o sintoma. Tá muito complicado? Não, tá bem didático. Né? E aquilo que você falou, é muito difícil ligar a alimentação aos sintomas, porque aparentemente não tem nada a ver, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, dica, faça um teste. Mas Rubens, eu fiz o teste, lá o antigliadina, fiz isso, não deu nada. Não deu nada porque você não tem uma doença. Exatamente. Você tem a intolerância. Tá. Então, o melhor teste para fazer é fique sem comer e ver o que acontece. Tá? Enxaquecas, Débora? Nossa, enxaqueca daquelas que a pessoa vai 3, 4 vezes por mês no hospital. Quando a pessoa tira o leite e o glúten, ela não vai mais. Eu já fui vítima disso. Não sabia, não conhecia esse estudo. Eu ia toda hora para o pronto-socorro, tomava a injeção, ficava lá por causa da dor de cabeça infernal. Mas depois, quando eu revisei a dieta e fui estudar essas outras coisas, a nutrigenômica, que é a influência dos alimentos dentro do metabolismo, a nutrigenética, que vai influenciar o DNA. Tá. Olha só, alimento influenciando a expressão do DNA. Olha que loucura. Aí que caiu minha ficha, eu removi da dieta. Nunca mais eu tive. Nunca mais. De jeito algum. Então, eu acho que é uma dica que fica para você. Muito importante. Né? A mulher que está aí e que realmente, às vezes, se pega nessas situações, ou até você vê o circuito, né? Tá nervosa, tá ansiosa, vai lá, come uma bolachinha, come um chocolatinho. E aí o circuito continua. O que a gente indica? Para, né? Corta o ciclo, amplia a consciência e vai fazer um outro movimento alimentar. Mas eu preciso alertar. Tem um problema se você tirar o glúten. Porque você pode emagrecer. Deus me livre. Rejuvenescer. Ninguém quer. Vai rejuvenescer. Né? Verdade. Celulite, por exemplo, pode melhorar muito quando Sim. você tira isso. Tá. Você vai sentir com mais energia, mais vitalidade, né? Você vai ter menos infecções, porque o glúten, como vai inflamando, você está sempre inflamado. Então, chegou um vírusinho lá. Imagina você tá um país em guerra com outro. Chega um outro país aqui e entra fácil. Lógico. Então, você tá gastando toda a sua energia para tratar outra invasão que está acontecendo, né? O exército está deslocado, né? Eu tenho um caso que foi muito interessante. Esse foi surpreendente. O menino veio me procurar, 14, 15 anos, porque ele não crescia. Realmente era muito mais baixo do que a idade normal. Aí a gente conversando, menino inteligente e tal, não tinha doença nenhuma, só não crescia. Aí eu expliquei, falou, o dinheiro, a energia, é como se fosse um país.
né? Você quer construir estrada, isso tudo, você pode. Se tiver guerra, você gasta tudo na guerra. Na guerra. Então, se você estiver guerreando com leite e com glúten, talvez não sobre energia para você crescer. Vamos fazer um teste? Ele entendeu, a mãe entendeu? Voltaram um mês depois com um sorriso daqui a aqui, porque em um mês cresceu 3 centímetros. Nossa, muita coisa. É muito. Para eles é muita coisa. Aí ele voltou um ano e pouco depois, só para me falar. Eu não reconheci. Ele era mais alto que o pai. Ele tinha, de 26 centímetros, ele tinha crescido. Ele tinha crescido mais que o pai. Então, falar, mas a genética do pai... Não, no caso dele, era, talvez o pai tinha dificuldade Também para crescer. tinha, né? Exato. Entendeu? Então, é surpreendente. Então, as crianças, por exemplo, que vivem resfriadinha, que vivem com secreção... Primeira coisa, tem que observar a alimentação. Tá. É muito complicado o que estamos falando? Não, eu acho que talvez seja complicado fazer, né? Mas entender, não. Eu acho que é aquela questão do... O que eu estou ganhando? O ganho que eu vou ter com isso, com certeza, é maior do que aquele prazer momentâneo de você comer um pedaço de bolo ou, sei lá, um pão. Né? E hoje já tem muitas alternativas. Tem muitas alternativas, né? Dá para você... Eu acho que o primordial de tudo isso é consciência. Né? Ter essa consciência, despertar essa consciência e falar, nossa, isto pode causar e está causando, então qual é o benefício disso? Nenhum. Eu vou migrar. O Rubens vê na parte clínica, na parte estética, quando o pessoal remove esses alimentos, a jovialidade que ela ganha, a pele, o cabelo, a pessoa rejuvenesce mesmo. Porque você tira o corpo de um processo de inflamação e você põe ele numa rota de rejuvenescimento, de regeneração. Ele encontra tempo, vamos dizer assim, para tratar outras coisas que seriam supérfluas, né? Porque, por exemplo, o cabelo não é fundamental para você estar vivo, a pele não é fundamental. Não. Né? O corpo dispensa. O corpo dispensa. Isso aí vai levando do jeito que der, que eu vou tratar outras coisas prioritárias, né? E aí o pessoal entra nessa rota, vai fazer tratamentos caros, muitas vezes, de estética, e não vai dar o resultado que precisa. Tá. Porque o corpo está extremamente inflamado, oriundo de um processo inflamatório, e junto com o processo de ansiedade. Quer dizer, olha a confusão que a pessoa se encontra e na qual ela fica mergulhada, né? Ela não consegue levantar daquilo. Então, atenção Fica aí, essa dica pessoal. maravilhosa, né? Para nossa audiência aí, né? Porque a gente, mulher, quer estar sempre bonita, Meu Deus, lógico. charmosa, cabelo bonito, pele bonita. Disposta. Sem né? dúvida, sem dúvida. É uma dica boa aí. Então, qual é o dinheiro do corpo? Eu costumo dizer, energia. Entendeu? Então, como eu gosto de fazer uma analogia da parte, digamos assim, administrativa financeira com o corpo. Entendeu? Então, todas as doenças é porque você está administrativamente com a energia baixa. Tá. Se você conseguir subir a tua energia, você pode curar tudo, do físico até o espiritual. A gente vai chegar lá. Tá. Mas o importante é isso. O corpo tem uma energia, um dinheiro. A energia é isso aí. Então, por exemplo, para fazer um gancho, o que é sobrepeso e obesidade? É um corpo inadimplente, onde ele gasta mais do que ganha. E todo mundo gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha? Gasta Energia? Mais energia. Então me conta isso. Então, é assim. Vamos lá. Qual é a sobrevivência do corpo, do ser humano? A sobrevivência está pautada na gordura. O pessoal não entende isso aí. Todo ser humano, se faltar comida, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai guardar a gordura e queimar músculo primeiro. Então eu digo... eu achei que o músculo era depois da gordura que queimava. Esse é o problema. Tá. Então todo mundo fala, tô deixando de comer. Eu olho e falo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque nós temos a bioimpedância. A pessoa vem e fala, mas escuta, por que você está comendo menos? Doutor, estou fazendo regime. Mas eu não falei para fazer regime, não pode. Se você come menos do que você precisa, porque o corpo tem um mínimo. Se você comer menos do que você precisa, o corpo vai entender que está passando por uma estiagem. Não tem alimento. Tá. Aí ele aciona modo sobrevivência. O que é modo sobrevivência? Queima músculo, reserva gordura. Tem uma cena que você pode procurar na internet, é horrível, mas para exemplificar. Na Segunda Guerra Mundial, quando acabou, que os russos chegaram nos campos de concentração, alguns ainda estavam vivos lá. As fotos, se você olhar, não tem uma fibra muscular, é pele e osso. Mas tem uma barriguinha. Os vivos têm uma barriguinha. Como é que tem a barriguinha? Porque quem mantém vivo o ser humano é a gordura. Eu achei que a gordura ia... Todo mundo achou isso. Estou enganada. Então, assim, invariavelmente, eu peço para as pessoas que estão sobrepeso comer mais. Mas comer certo. Porque eu falo, alimentos que dão lucro e alimentos que dão prejuízo. Então, tem toda uma maneira de encarar. Tá. Quando a pessoa entende isso aí, ela para de fazer
dieta, regime faz dieta. Então, dieta você pode até comer mais, mas tem que comer certo. Aquilo que não vai te inflamar, aquilo que vai ser bem absorvido. Tá. Fez sentido? Muito. Outra coisa importante também, na área da saúde, que nós estamos vivendo muito isso. Se a gente fizer estatisticamente, 20% das pessoas estão doentes e os exames mostram que elas estão doentes. 20% elas estão saudáveis e os exames mostram que elas estão saudáveis. Sobrou 60%, Débora, que não está nem doente nem saudável. Esse pessoal, todo mundo, o médico fala, vou te pedir exame. Aí fala, não tem nada no exame, manda para o psiquiatra, manda para o psicólogo. E não, ele está tendo uma doença que a gente chama de disfunção. Quer dizer, não chega a ser uma doença, mas não está funcionando direito. Então, por exemplo, você põe gasolina no posto que o padre é dono, que ele batiza a gasolina. O nome do padre. Então o carro não vai funcionar direito. E por que não vai funcionar direito? Porque não é uma boa octanagem. Tem alguns alimentos que não dão boa energia para a gente. Tá. Aí, mas eu comi. Aí, invariavelmente, eu faço a avaliação. Né? O que você está comendo? Né? De manhã é uma Tô comendo normal. normal. Não é isso que a gente fala? A gente escuta assim. Tô comendo normal. Você trabalha muito com isso? Fala como é que é. O pessoal fala. Eu como normal, mas qual é a sua dieta? Eu tomo café com leite, pão com manteiga. Aí no almoço eu como um negocinho. Na tarde eu não como nada, eu tomo um chazinho. E à noite eu como menos ainda, como uma folhinha de alface. Com uma restrição calórica absurda. E isto vai te fazer, viu, mulher? Engordar. Exatamente o que você acabou de falar. Não tem energia. Mas mesmo que a gente emagrece sem massa muscular, não adianta. Veja, Fica parecendo mais slime. É a hora, não isso mesmo, é a hora que vem a flacidez. Porque foi embora as fibras musculares e músculos têm colágeno. Uhum. Então, o raciocínio é completamente diferente. Quando a gente faz uma avaliação nutricional, eu trabalho muito com a nutrição clínica, a gente olha e fala, não, tem que comer mais e comer correto. Lógico. Um café da manhã tem que ter gorduras boas, porque o pessoal confunde muito, né? O que é gordura boa? Não, tira gordura. Não. Gordura de abacate, gordura de coco, gordura de azeite, são excelentes fontes energéticas, mas o pessoal tira. Né? Você vai pôr proteínas boas. Você vai pôr um ovo, você vai pôr, de repente, um queijo que não tenha caseinato, que está cheio hoje em dia. Tem muita coisa que dá para ser feita. As amêndoas, as castanhas. Enfim, então tem que ter um quadro proteico, tem que ter energia para que o teu metabolismo funcione. E é comum, né? As mulheres vivem nesse processo de restrição calórica. Não é um tipo de orquestração calórica, né? É um tipo de restrição. Então, tira tudo. Tira. É a hora que o pessoal envelhece, fica feio. Porque fica feio, não fica bonito, né? E vai ter outros distúrbios aí cognitivos também, né? Porque vai vir... Veja, o quadro de ansiedade está clássico aí, né? Falta o alimento e ainda por cima a ansiedade porque você quer perder o peso. De novo, aí vai entrar na tua ansiedade psicogênica, né? A segunda. Então, não é low carb, é low bad carb. Tá. Vou deixar bem claro. Low bad carb. Tira as porcarias. Arroz e feijão. É isso arroz que eu queria integral. saber. Pode comer arroz integral com feijão, você não vai emagrecer. Não vai emagrecer? Desculpa, Não você não vai Não engordar. vai engordar. Não Tá. vai. Não, é que é uma tem esse boa mito, opção, tem esse tá. mito do arroz e feijão, né? Claro, o arroz branco é açúcar. Então, arroz integral com feijão, você pode comer 5 vezes por dia, se quiser. Você vai ganhar peso muscular. Exato. Aí, então, a pessoa se pesa numa balança e fala, engordei. Aonde? Não, aí nós temos a bioimpedância que mostra, você ganhou massa muscular, né? Legal? Tá. Segundo grupo de ansiedade, né? Lá. A gente dá uma voltinha e volta, né? Ansiedade psicogênica. Então, vamos lá. O que é ansiedade psicogênica? Né? De gênese psicológica. O ansioso, ele antecipa o futuro, ele tem medo do futuro. Vamos pensar comigo, Débora, e a tua audiência. Como eu posso ter medo de uma coisa que não existe? O futuro não existe. Então, nós chegamos à conclusão, estudando, que ninguém tem medo do futuro. Todo mundo tem medo de que algo que aconteceu no passado aconteça de novo no futuro. Se repita. Mesmo que eu não me lembre. E aí a gente vai ampliar aqui, porque eu sei que, né? Aqui pode. Até de Aqui pode. Até de vivências passadas. De vivências passadas. Então é muito comum. Eu tenho medo. Não é da onde. Vou dar um exemplo rapidinho. Uma paciente minha chegou para mim, 50 anos, 20 anos que não fazia exame de sangue.
Porque ela entrava numa crise para tirar o exame de sangue, que ela passava mal, desmaiava, precisava internar. E eu conversando com ela, era óbvio que ela tinha ali um trauma violento do passado que a gente não sabe qual é. Aí eu utilizei uma técnica, que a gente usa uma técnica muito simples. Com essa técnica, simplesmente, ela conseguiu fazer exame e não senti nada. Eu simplesmente pedi para ela, presta atenção, repetir o nome dela, a data de nascimento e a data atual. Por quê? Quando ela entrava no site, quer dizer, num ambiente de laboratório, acordava nela, provavelmente, alguma coisa de outra vida, não sei o que aconteceu. Às vezes alguma coisa até na gestação que a mãe dela passou, Sem de algum dúvida. exame, que não sei se Tinha isso é um possível, gatilho, mas ela- algum gatilho. Um gatilho. De um né? gatilho. E quando ela repete o próprio nome, a data atual e a data de nascimento, ela consegue fazer o exame sem nada. Então, no caso dela, não desconfiei que não é da gestação. Provavelmente é De vivência vidas anterior. passadas. Eu acho que ela passou por torturas, Pode ser. por alguma coisa Aham. assim. Mas como não deu para mergulhar, faça isso. Ela deu certo. Então, a ansiedade psicológica é um medo de que algo que aconteceu no passado aconteça novamente no futuro. Eu posso lembrar ou não, Tá. mas é principal. Porque se o futuro não existe, como é que eu vou... Não, e a gente lê muito aquelas coisas que 90% dos nossos medos do futuro nunca vão acontecer. Então a gente ainda perde uma baita energia com coisas que não vão acontecer, né? Então isso é muito interessante. Legal essa tua colocação. Porque se a gente olhar a nossa vida, a gente resolveu 100% dos problemas. Estamos aqui vivos, graças a Deus. 100% foi resolvido. Né? Por que o próximo não vamos resolver? Não tem lógica. Estatisticamente, nós vamos resolver também. Mas eu acho que até veio outro dia um hipnólogo aqui, o Patrick Rosa, que ele falou uma coisa muito legal. Conscientemente a gente sabe. Só que é preciso trazer o inconsciente, tratar esse inconsciente, né? Como que vocês propõem esse tratar esses medos inconscientes? A gente tem a gente acabou desenvolvendo uma situação onde a gente entende que a principal causa de ansiedade, que é a primeira viagem. A primeira viagem é a viagem uterina. A gestação. Então, eu tenho, no meu dia a dia, invariavelmente eu converso a respeito de como foi a gestação. Então, eu quero saber, por exemplo, quantos irmãos teve, quais eram as condições do pai, da mãe, estavam casados ou não. Esta situação, então vou fazer a metáfora. Imagine que você vai pegar, você tem um amigo milionário, tem um jatinho, um jato bom, dá para atravessar o oceano, mas não é um Boeing. E ele te convida para ir passear lá para a Europa. Chega no meio do oceano, eles começam a conversar que tem uma tempestade muito grande, para o avião é muito ruim, eles vão ter que fazer um desvio. Você escuta a conversa, vai ter que fazer um desvio muito grande, e o piloto fica questionando se vai ter gasolina suficiente para fazer esse desvio. Tá. E você ouvindo. Você já está... Aí você começa a perceber que vai ter que entrar um pouco na tempestade para não fazer esse desvio muito grande. E começa a pular tudo e cair tudo. É uma viagem tranquila, Débora? Não. Aí Definitivamente você escuta assim, não. Aí você fala assim, então a gente vai ter que descer num outro aeroporto. Porém, esse outro aeroporto, parece que o piso não está tão bom, a pista não está tão boa. Mas a gente dá um jeito de sair dos buracos. Nessa hora eu já estou assim, ó, desacordada. Com certeza. Mas isso é gestação. Tá. É a gestação. Tudo que os pais conversam, a família conversa, o que acontece lá fora, uma coisa que a gente chama síndrome de expectativa parental, porque os pais podem ter expectativa. Então, a gente tem feito uma análise e percebido que o principal ansiedade está na gestação. E aí a gente desenvolveu uma metodologia para, entre aspas, limpar a gestação. Né? Aí a gente juntou a experiência da física quântica, né? Onde não precisa hipnotizar, no caso aqui, onde a gente vai para um momento e dá novas informações, que a gente muda o colapso da onda. Nossa, que confusada é. A gente muda a história. E, geralmente, isso resolve muito rápido. Tá. Então, a principal das ansiedades estão ali, no trauma intrauterino. Então, por exemplo, digamos que a moça tinha 15 anos quando engravidou, né? E aí, a família toda pedindo para abortar, tá? O feto estava lá dentro e estavam dizendo assim, olha, o pessoal está querendo derrubar o avião. Estão querendo derrubar o avião. Estão pensando se vou derrubar o avião e você dentro. Como é que você fica? Percebe o nível de ansiedade? Sim. O feto sente tudo. Percebe tudo. O hipnólogo vai poder falar isso aí. Se ele fizer hipnose, vai ter informação. Mas o feto sente tudo. Então, por exemplo,
Ah, e quantas vocês são? Nós somos em 4 mulheres. Né? 4 mulheres. Legal. Aí eu pergunto, você qual é? Ah, eu sou a última. Ah, é. Ah, eu vim 10 anos depois. Eu já começo a conversar, eu já entendo a história. Depois. Quarta filha, primeiro, 10 anos depois, não foi planejado. Não foi planejada. Segundo, em ficando grávida, o que esperavam que fosse? Um menino. Menino. Aí isso aí já gera uma ansiedade, e é uma ansiedade que não pega a nível, o que eu falo, não é a psicologia, não alcança, porque está no nível de sobrevivência. Então nós temos o cérebro dividido em 3, o cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência, luta e fuga, e reprodução. Então, se você acionar disparar lá, sobrevivência, não tem conversa. Alguém que está morrendo afogado, você fala, calma, respira, bate a perna. Não tem conversa. Então, aí eu costumo falar, você tem que tirar a pessoa do nível de sobrevivência para poder sair da ansiedade. Tá. E a metodologia que a gente desenvolveu consegue fazer isso aí, né? Depois a gente trabalha também uma reprogramação, entre aspas, da história espiritual dela. Tá. E aí, com isso aí a gente tem conseguido ajudar. Vai ajeitando ali o... Mas- Você vai descobrindo, né, na verdade, o que está obstaculizando, aonde está. Você consegue localizar, porque a gente sabe, para o pessoal, 5% é o que está no teu cognitivo, 95% é o que está no inconsciente. E é ele que manda. É ele que manda. Então, 5% você até sabe, eu não devo fazer isto, eu não então, quero eu acho comer que isso. eu tenho combo completo, já tive pânico, já é combo completo. E eu tenho muita dificuldade disso, porque o consciente sabe tudo, que você não tem sentido, que você está exagerando, que você está supervalorizando alguma situação. Tá, mas e o inconsciente? É isso ele, que a gente tem que ele que trabalhar. está controlando. Você sabe, eu vou também trazer um caso aqui. Aquele caso que a gente adora. foi muito interessante esse caso. A paciente me procurou porque ela queria fazer um trabalho de uma dieta alimentar, mas ela queria emagrecer. Tá bom. E ela não conseguia parar de comer bala. Olha o curioso. Era bala. Qualquer bala. Era bala. Quer dizer, açúcar. Ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não devo. Mas eu não consigo. E quando a pessoa fala para mim assim, eu não consigo, não é que não consegue não ter força de vontade, é porque é folgado. Não, não. É uma palavra-chave, dizendo assim, eu não consigo. Isso para mim está dizendo o seguinte, tem alguma coisa no inconsciente dessa pessoa que está obstaculizando. O que é? Uhum. E aí, junto, dentro da proposta, porque a gente faz o trabalho clínico e depois faz o trabalho de coaching, mergulha. E a gente foi mergulhando, com técnicas, enfim. Bom, chegou num momento que a gente apresentou um exercício para ela de linha de tempo, onde a gente foi trazendo as sensações e as emoções em cada fase etária da vida dela. Olha o que foi descortinado que ela nem se recordava. Quando ela tinha por volta de 6 anos, eu estava falando com uma mulher ali na minha frente de 45 anos, tá? Aos 6 anos de idade, o que aconteceu? O pai trabalhava muito fora, a mãe também trabalhava. E elas ficavam com uma pessoa lá na casa, ela e mais 3 irmãos. Ótimo. Quando a mãe chegava, a mãe fazia o jantar. Aí o pai chegava mais tarde e trazia um saco de bala. Ó. Uhum. Aí, durante o processo, ela falou, nossa, tem a ver. Então, o pai trazia a bala, o saquinho, todo mundo jantava, deitava todo mundo no tapete e o pai distribuía. Então, lógico que ela não ia conseguir parar de comer bala. Era totalmente ligada ao afeto do pai, Ela tinha uma memória afetiva. Então, o inconsciente dela falava, não, se você largar de comer a bala, você está largando a família, você está largando o carinho do seu pai, você vai ficar carente. Ó, olha lá dentro como estava linkado. Então, por mais que a gente falasse não pode, ela sabia que não, ela não conseguia. A hora que a gente soltou esse processo dessa crença, quer dizer, o afeto não precisa vir da bala. Não é a bala, é a representação que a bala tinha. Muda essa representação, coloca outra coisa no lugar, faz uma submodalidade. Acabou. Ela simplesmente... Falei, e agora? Ela falou, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu que a gente ressignificou. E aí ela seguiu, perdeu lá, né? Eliminou os quilos que ela precisava, ficou feliz da vida e nunca mais teve essa situação. Essa compulsão. É a compulsão. Então, muitas das coisas, o pessoal se confunde e ainda fala, é preguiçosa. É porque quer. Isso é bom. Isso é frescura. É muito ruim isso, né? Porque, é péssimo, Débora, é péssimo. Porque você também começa a falar, realmente eu sou isso. Eu sou porque problemática. Porque todo mundo consegue, aí ó, as pessoas aí, todas fazendo dieta, só eu que... Eu sou problemática. E a estima da pessoa cai. Aí cai a estima, ela entra no circuito, no labirinto emocional, e ali começa a ansiedade e começa tudo de novo. É verdade. E é muito comum isso, né? Então, é a minha história, né? Porque às vezes
Meus pais se casaram em dezembro, minha mãe engravidou, teve um aborto, depois de 2, 3 meses, engravidou de novo e eu nasci em dezembro, de 8 meses. Tudo muito rápido, Eu já fui ansioso até para nascer. A minha mãe tinha tido um problema de pulmão grave antes de casar, acho que foi tuberculose. Tá. Então, ela tinha toda uma fraqueza, uma fadiga. Então, fez o aborto. Imagina a tensão do medo da minha mãe, do meu pai, a preocupação com a família, que mais uma gravidez agora já. E eu vivi nessa turbulência. Sim. Então, eu tinha também essa ansiedade psicológica, que eu não sabia de onde vinha. Mas quando eu fui fazendo a história e fui modificando, hoje é mais tranquilo. Se começa a disparar, eu já sei o que é. Então, veja, a gente tem uma proposta, não é de você curar a ansiedade, é administrar. Eu ia falar disso, que quando eu li o seu lá no seu Instagram, na sua descrição, está exatamente administrar a ansiedade. Sim, sim. Né? Então, é uma coisa que ela vai ficar voltando. Quando vem, administra. Quando vem, administra. Tá. Pelo menos você vai tendo consciência. Que vai acontecer várias situações que vão gatilhos. E você sabendo disso, opa, isso aqui não é daqui, não sei o quê. Tem algumas ferramentas que a pessoa pode ir usando para não precisar entrar na crise. Vai ter uma ansiedade natural. Por exemplo, eu não estava ansiosa de vir aqui hoje. Você estava? Não. Mas tem pessoas que provavelmente ficam ansiosas. Ficam. Não ficam, Débora? Porque chegou aqui, como é que vai ser e tal. E se eu falar alguma coisa, né? A pessoa tem uma ansiedade natural, mas que logo passa. Então, ela é uma ansiedade saudável. E tem a outra que a pessoa não vai nem conseguir sentar na tua cadeira, vai paralisar. É aí que é a grande preocupação, é por que isso acontece, para que isso está acontecendo. É hora de mergulhar. Olha, você falou uma coisa, só de ouvir o que você falou, só de ouvir. Você disse que a tua mãe, olha como isso é importante, olha como a tua mãe tinha um problema pulmonar. Então, ela já tinha ali um processo de uma fragilidade. Isso. Que, consequentemente, entrou no campo mórfico. E você fez uma encenação, porque você tinha problema respiratório. Tinha asma. Então, você recebeu uma informação do campo mórfico dela. É isso mesmo. Você precisa me expor assim? Não, Não, eu quero que você fale para ela. Eu quero que você fale para ela de campo mórfico. Que muitas vezes a pessoa encena a ansiedade que não é sua também, que é do campo mórfico do local. Ela encena, é como se ela fosse o ator e ela vai encenar aquela cena. Ai, desculpa. Você não vai ficar bravo comigo, né? Você não vai querer separar de mim, vai. A proposta é essa. A proposta é estar descobrindo e crescendo. Então, a ansiedade psicológica ficou, acho que, mais ou menos claro. Sim, né? sim. E tem algumas técnicas que podem ser usadas. Agora, o terceiro nível, que é o que eu reconheço que você sabe que o Brasil é o campeão de ansiedade? É o país que tem mais ansiedade? Eu vi que é um dos maiores consumidores de alprazolam. Você viu isso? É o primeiro país de ansiedade. E eu acho que eu descobri por quê. Porque o terceiro nível eu chamo de ansiedade magnética. O que é ansiedade magnética? Então, vamos lá. Você é sensitiva também, não é? Sim. Então, no Brasil, nós temos o maior número de sensitivos do mundo, está no Brasil. Até porque o Cristo escolheu o Brasil, está passando por essas coisas, mas é isso. Então, uma pessoa sensitiva, ela vai sentir coisas que estão no mundo invisível. E se ela não tiver conhecimento disso, ela pode entrar num ambiente onde, aqui, por exemplo, o ambiente aqui é tranquilo, é leve e tal, mas imagine que você entra num ambiente onde teve uma briga, uma coisa ruim, a pessoa entra e ela sente aquilo. Então, isso a gente chama de memória dos ambientes. Ou, segundo um biólogo inglês, Dr. Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos. Que no espiritismo chama campo vibratório, mas campo morfogenético fica na ciência. Então, eu entro no ambiente e eu começo a sentir o ambiente. Se as pessoas não tiverem consciência de que elas captam, que elas absorvem, elas vão achar que é delas. E um dos maiores problemas que eu encontro no meu cotidiano é a pessoa chega lá com uma queixa carregada de companhia. Exato. E aí a gente desenvolveu um mantra ou um decreto que ajuda a pessoa a sair disso também. Daqui a pouco eu falo, mas primeiro vou explicar melhor. Tá. Então, mas eu não acredito nisso. Você pode não acreditar, mas isso vai continuar acontecendo com você. Né? E as mulheres são mais sensíveis. Sem dúvida. Entra no ambiente. Mas é só quando entra no ambiente? Não. Se alguém, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta. Deve ter acontecido com você, com ela eu sei, e com você também. Você está lá fazendo alguma coisa qualquer, fazendo um podcast e tal, e você pensa numa pessoa. Daí, em instantes, a pessoa te liga.
Fala, olha, estava pensando em você agora mesmo, não morre mais. Vai morrer, do mesmo jeito. Mas, tudo bem. Mas como que é isso? A pessoa pegou o telefone para te ligar, foi procurando, um pensamento já chegou. Conectou. O pensamento vem antes do telefonema. É um Wi-Fi Fantástico. Então esse pensamento não nasceu. Não, você captou o pensamento da pessoa que estava pensando em você. Tudo bem, aí é tudo bem. E se a pessoa está lá pensando em você de uma forma negativa? Você pode estar recebendo esse impacto. Então, nós somos seres telepáticos. O Dr. Sheldrake escreveu um livro, que aí você tem animal de estimação? Eu tenho. Tem. Então, você vai confirmar. Ele escreveu um livro assim. O seu animal de estimação sabe quando você está chegando em casa. Sabe. Você está 2 quarteirões... Fica insano na porta. Fica. Como é que você explica isso? Fica assim, ó. Como é que se muito explica doido. isso? Não, ele provou que os animais são telepatas. O ser humano não é, né? Só os animais. Bom, então, você é telepata. Então, muitas pessoas chegam lá e falam, o médico falou que eu tenho síndrome XKM, cada uns nomes psiquiátricos lá. Nossa, eu falo, para. Vamos traduzir tudo isso aí? Você é sensitiva. A pessoa sensitiva vai ter vários distúrbios que a psiquiatria vai encaixar. Se você aceitar que você é sensitivo, de repente você não tem doença, você tem extrema sensibilidade magnética, espiritual, sei lá o nome que você vai dar. E tem muitos casos que, quando a pessoa ela descobre que ela não é uma paciente psiquiátrica, ela é sensitiva. Faz sentido o que eu estou falando? Muito. Ainda mais a gente que transita no meio espírita. Eu sou espírita, minha mãe é dirigente de centro, vida inteira em centro. A gente percebe muito isso. E hoje, posso te falar, com isso aqui. Ontem eu estava vendo alguma coisa, passando o dedo aí no Reels, eu vi um negócio, eu fiquei tão ruim, que depois, para eu me desconectar daquela energia, foi bem complicado. Assim, é lógico, a gente vai criando umas ferramentinhas, mas se a gente não está ligado nisso aqui, você fala, do nada eu fiquei ruim. E Que fica. estranho, aí começa, aí vou tomar um remédio, não é? Entra de novo no labirinto. No labirinto. Você entra num labirinto emocional e psíquico que você não vê saída. É isso mesmo. Você não vê saída. E isso está afetando demais, né, pessoal? Vamos ficar atento com essa questão de celular, que realmente... E a questão da ansiedade e na beleza, que o pessoal olha os Reels e tudo, vê aquelas mulheres maravilhosas e fala, eu não sou assim. Ninguém é assim, gente. Por favor, tem Photoshop. Eu falo isso toda Tem hora. só os filtros. Tem filtro, tem Photoshop, tem cabelo postiço, tem cílios postiços, tem unha postiça, tem tudo. E a mulher se deprime, se anseia, vai comer mais, come o açúcar, come o pão, come o glúten, começa a confusão. É isso aí mesmo. Então, nós somos seres sensitivos. Não estou nem falando de religião. Tá? Então, a pessoa é sensitiva, em qualquer religião ela é sensitiva. Se não tiver consciência disso, então o que eu oriento meus pacientes? Você precisa saber que você pode... Toda a palavrinha mágica é de repente. Quando você fala assim, de repente... De repente, é verdade. Não tem de repente. Eu não vejo a pessoa ter uma doença de repente. A pessoa vai ter uma artrite, enfim, não é de repente. Então, quando é de repente, para e pensa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Chegou um menino para mim, deprimido, ansioso, agitado, 15 anos, inteligente, tudo. Tem muitos jovens assim, Muitos né? jovens, muitos jovens. Aí eu perguntei, assim, a frase dele é assim, minha vida não vale mais a pena, não tenho mais tempo de viver, não vai dar tempo de fazer nada. Com 15 anos, eu fiquei olhando. Meu Deus, olha. Falei, o que aconteceu para você ficar assim? Eu fui fazer uma prova numa escola técnica que eu queria muito passar, e eu não passei. Eu não me senti bem, não fiz uma prova boa, eu não passei. E depois disso eu senti que minha vida não tem mais tempo para fazer nada. Completamente fora do padrão. Fora. Aí, na medicina, você não pergunta aonde. Mas eu desenvolvi uma técnica de anamnese, que eu pergunto aonde. Aonde você fez essa prova, né? Porque para outro médico qualquer, não importa. Não faz aonde. diferença. Para mim faz. Aí ele me falou, em Santana. Você sabe onde é a escola técnica de Santana? Não. Carandiru. Nossa. Meu Deus, como O prédio do se Carandiru. sentir lá? Entendeu? Então, o moleque é sensitivo, não sabia, entrou lá, pegou as energias lá, ele baixou download. Provavelmente ele baixou um download de uma memória de uma pessoa que estava lá presa há muito tempo, não ia sair, e que vinha com essa frase. Entendeu? Ele baixou um download. Não precisa nem falar, tem um espírito com ele, nem precisa isso. A memória do ambiente. Que às vezes nem é, às vezes é só a energia que ficou lá mesmo, sim, né? Sim. Então não adianta você dar
remédio para ele. Tudo bem, você vai dar um remédio para segurar, mas ele está envolvido naquela situação. Ele precisa entender. E aí a gente tem toda uma tecnologia que a gente foi desenvolvendo para a pessoa ter consciência de que aquilo não é dela. O que eu falo de tecnologia? Há um tempo atrás, o pessoal, os meus pacientes, Rubens, como é que faz isso? E eu acabei desenvolvendo um curso online, onde um curso chama Onda do Bem, que é uma onda que eu quero propagar, sobre ansiedade. Explicando, tem 25 aulas, mais algumas mentorias que a gente faz, para as pessoas poderem estudar em casa, depois fazer a mentoria e tirar a dúvida. Então, as pessoas que têm feito esse curso com a gente e feito as mentorias, elas têm entendido como fazer. Porque ali eu tenho passo a passo. Detalhadamente. Porque eu fico pensando isso. Primeiro, vocês não podem atender qualquer paciente. Tem que ser uma pessoa que esteja aberta a ouvir. Exato, Débora, é isso né? E uma consulta não é suficiente, né? Então tem que ter um tratamento que vai a num longo prazo, né? Então, não sei se num longo prazo, mas que consiga esmiuçar um pouco mais, né? Mas quando a gente consegue falar, se protege aqui, né? Então, por exemplo, os evangélicos, né? Como é que eu falo com os evangélicos? Falo, não dá para sair de casa hoje em dia, porque nós vivemos uma guerra espiritual. E todo mundo está de acordo com a guerra espiritual. Sim. Se é guerra, é guerra. Imagina que aí fora está tendo tiroteio. Você vai sair sem capacete, sem um colete? Você não vai sair. Então, não dá para sair de casa mais sem uma mentalização de uma proteção. E eu decorei alguma coisa da Bíblia para poder falar com os evangélicos. Efésios 6.1, que é a armadura do Senhor. Eu falo, você tem que usar. Aí eles olham para mim e falam, já se anima. Se anima. E aí começa a sair. Não dá para sair de casa sem essa proteção. Eu não saí de casa. Outro dia eu saí correndo, esqueci. Fui atender na clínica, atendi um paciente. Acabei de atender, eu tive o que eles chamam de labirintite. Eu tive uma tontura, quase que eu caio. Eu não tenho nada disso. Por quê? Porque eu não tinha posto a proteção. Eu captei a energia. E aquilo me envolveu. E aí, como eu tenho a técnica que a gente desenvolveu, que é o efeito retardado da dupla fenda no psicológico, na hora eu já resolvi. Tá. Mas o que eu quero trazer assim, precisa ficar consciente de que você é sensitiva. Mulheres de alma, a alma é sensitiva. Se não aprender a trabalhar com a sensibilidade, vai sofrer muito. Vai, gente. Vai sofrer muito. Às vezes a gente vê, eu tenho profissionalmente uma loja, né? De decoração. E às vezes eu vejo os funcionários, muitas pessoas evangélicas trabalham com a gente. Ou que não tem uma religião, a pessoa está passando mal dias. Eu falo, meu Deus, um passe resolvia. Não é? Então, tão simples, né? Porque assim, você vê que tem coisas que não é normal. A pessoa tem aquilo, aí tem outra coisa logo em cima, aí tem outra coisa. Não é, está fora de uma normalidade. E às vezes uma conexão que você faz, uma oração, né? Se você se blindar, já poderia resolver muita coisa. Lembrei de um caso agora. Uma senhora me procurou, a família trouxe ela. Senhora mãe bastante humilde, a família, porque ela estava com um diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. Tá. De repente, ela teve esquizofrenia. Eu falei, como de repente? De novo, a palavrinha. Aí eu fui lá. Me conta um pouco da senhora. Não sei o quê. Quando é que começou? Começou porque meu marido me deixou, foi embora. Quando ele me deixou, a gente teve uns problemas lá. Ele foi embora. E eu comecei, né? Você começa a ter uma intuição, tem coisa estranha. Como é que ele foi? Ele tem uma moça lá que ficou com ele, não sei o quê. E aí, como é que... eu sinto... Nossa, doutor, eu sinto um pesadelo, eu me sinto mal, eu fico com aflição o tempo todo. Quer dizer, eu falei, e a moça lá? Como é que... doutor, parece que ela trabalha nesses lugares aí que faz aqueles trabalhos, sabe? Falei, sei. Então, como é que isso... é oração invertida, ela falou. Eles chamam de oração invertida. Invertida? Oração invertida. Essa eu nunca ouvi. Falei, então, isso, você tem uma oração invertida, porque estava nítido que ela tinha uma perturbação espiritual. Falei, fale com o seu pastor, porque ele precisa afastar esses demônios, porque a linguagem deles é essa. A senhora não tem doença psiquiátrica, só tá. E a mulher, para pegar o marido, é aquela coisa que a gente já sabe como funciona. Mas tem que olhar desse ponto. E é estranho, porque aqui o médico tem a ver com isso aí, né? A minha proposta de vida, meu propósito de vida é libertar as pessoas da ignorância, né? Do aspecto físico, emocional e vibracional. Eu não faço tratamento espiritual, mas quando a gente pode orientar a pessoa, que isso é uma questão espiritual, por exemplo, pânico. Você já teve pânico? Eu já, e ferrado, viu? Ferrado. Eu tive a minha primeira crise com 17 anos. Eu fui dormir na casa de uma amiga minha e tive uma crise lá. Nunca tinha tido nada. Foi a primeira vez. Eu fiz uma ligação total com o que aconteceu lá, mas eu também te falo, eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca fiquei aquela coisa
100%, sabe? Depois. Topa fazer uma dinâmica agora? É rápido. Vamos! Você lembra dessa cena? Não lembra dessa cena, desse momento? Lembro. Lembra, né? Tá bem aí, né? Então, eu vou pedir para você voltar mentalmente e lembrar daquele momento, mas imagina, que você não vai lembrar, que você estava saindo de casa para ir para casa da tua amiga. Você estava saindo de casa para ir para casa da tua amiga. Tá. Então, né? Momento que estava... Antes teve uma festa. Antes de eu sair de casa, a gente foi numa festa e eu dormi na casa dela. Então, antes de sair de casa, tá? Volta mentalmente lá, antes de sair de casa. E agora você vai colocar em você... Fecho meus olhos? Ou... Se quiser, tá. melhor. Tá, vou fechar. Isso. Acompanhe. Então, o que é? Ela vai voltar antes de sair de casa. Estava tudo bem. Só que agora ela vai se colocar uma proteção. Pode ser o manto de Nossa Senhora, pode ser uma roupa de proteção, não importa. Você vai sair de casa, você está voltando lá e está colocando uma proteção em você, magnética. Tá. Bem reforçada. Agora você vai fazer o filme passar. Então, você vai para a festa, só que agora você vai estar protegida. Você vai estar nessa proteção. E se você observar, em algum momento apareceu um campo de energia, que a gente vai chamar de negativo, que te contaminou. Só que agora você está com essa proteção. E esse campo de energia que está chegando, ele não vai conseguir chegar. Aí você vai na festa, vai na casa da tua amiga, você vai ficar com esse campo de proteção, você vai dormir lá, e aí qualquer tipo de energia não vai mais conseguir chegar em você. E aí você, não tendo essa interferência, porque é nítido que teve, como você se sentiria? Qual a impressão que dá? Eu me sinto melhor. Se sente melhor. Então, é como se voltasse lá. Mais segura, assim. Mais segura. Protegeu. Pronto, a gente acabou de mudar a tua história, Débora, com esse exercício. Porque a gente pode mudar a história. Antes do evento, você vai, eu chamo colapso outra onda, quer dizer, agora você não vai estar mais submetida à interferência, porque você já vai estar protegida. Você pode voltar, você vai ver que a partir de agora, essa lembrança vai ser diferente. Você vai sentir de novo. Isso é totalmente possível e viável. Isso acabou de ser um efeito quântico. Da dupla fenda, que é quando a gente observa uma situação, ela se materializa. Ela se modifica. O que está na onda vai para a partícula, o que está na partícula volta para a onda. Acabamos de fazer esse movimento. Que legal. Vê como é que você se sente aí. Sinto Muda o rosto. Você viu como muda o rosto, muda os olhos? Então, a gente desenvolveu a técnica limpa trauma assim, usando a premissa da física quântica, né? Nisso aí. E é tão simples que o pessoal fica... mas será? Né? Mas as coisas estão na simplicidade. A efetividade está na simplicidade. Muito interessante. Não precisa ser coisas rebuscadas. É isso que a gente desenvolve no nosso método do MCFE, que você perguntou. Isso que eu quero saber. Isso. Que é a nossa metodologia de imersão. Voa o nosso tempo. Quanto tempo nós temos? Não, é uns 15 minutinhos. Então, nós temos uma imersão que a gente, antes da pandemia, a gente já fazia cursos de programação neurolinguística, essas coisas. Aí a gente resolveu agora continuar, mas a gente chama de imersão MCFE, método de conexão ao futuro extraordinário. Usa técnicas de PNL, de coaching, intuitivas, técnicas que nós desenvolvemos. É uma imersão um sábado o dia inteiro, as pessoas saem de lá transformadas, renovadas. Então a gente tem isso com muito carinho, que isso aí é a nossa obra-prima nesse momento, né? Fora do que a gente atende na clínica, tem todo um trabalho diariamente, mas escolhemos um sábado por mês para ajudar as pessoas a se transformarem mais rapidamente. Porque vai numa imersão, ela vai ter que... E aí, automaticamente, também construir metas e objetivos, porque se você não tem um objetivo, uma meta, você fica travado no processo. Vocês percebem que tem pessoas que falam que querem e tem um medo, ou, na verdade, não querem sair de uma posição assim? E aí eu pego isso muito, e eu não quero estar sempre linkado com alguma crença lá de baixo, com algum condicionamento, com alguma situação que está aprisionando. Ela quer mudar. Quantas pessoas se inscrevem? Olha como é curioso o que você acabou de falar, e vou confirmar. Ela se inscreve no MCFE, ela paga o MCFE e ela não vai. Olha. Ela não vai. Porque naquele dia ela acordou com febre, porque furou o pneu do carro. Então a gente começa a entender que o sistema operacional de crença, ele comanda tudo. E ele faz o movimento acontecer. Ele faz, tipo assim, você não vai. E ponto final. Lembra quando a gente é pequeno, que a mãe e o pai põem de castigo? Você fala, não, mas deixa eu ir. Ela fala, não,
Você não vai. Mas não vai. Você está lá. A crença faz isso. E é isso que o NMC Fé, a gente começa a mergulhar e descobrir. Qual é a crença que está te impedindo de você chegar onde você quer? Por que você não está chegando? Toda vez que você não está vivendo o que você quer, é porque tem alguma coisa que está te aprisionando. Essa é uma premissa. Eu quero viver isso. Não consigo? Tem alguma coisa aí por baixo. E para descobrir isso, a gente desenvolveu uma técnica que a gente chama o clone. Exato. O clone é um processo psicológico. Então, a pessoa, quando entende a questão do clone, ela vai buscar coisas na profundeza dela. Então, ela vai entender. Mas como que é a coisa do inconsciente? Você tem um acesso ao inconsciente através de um método, a gente chama do clone, para a pessoa buscar informação que estão no nosso inconsciente. Porque o inconsciente vai falar. A gente precisa ouvir ele. A gente não ouve. E aí a gente tem essa metodologia, que não é com hipnose nem nada, é consciente. A pessoa aprende a fazer isso aí. Outro momento, a Jolie trabalha uma coisa fantástica, que é a linha do tempo. A linha do tempo é fantástica. Você sabe que você pode ir para o futuro, ver já o que você quer lá no futuro? Não. Pode. Pautado em física quântica. Dr. Mallet, que é um Jean-Pierre Mallet, um físico francês, ele fala das aberturas temporais. E o que ele vai falar? Que não existe passado, presente e futuro. É uma única linha que está dentro da tua consciência. Então, você pode andar no teu futuro, assim como no passado, no futuro, planejar. Algum dia, esse podcast teve na tua mente, não teve? Sim. Você viveu ele primeiro na tua mente, não viveu? Com certeza. Depois ele não veio para a parte física? Ele não é matéria hoje? Ele acontece. Ele acontece, mas em algum momento ele aconteceu na mente, você observou aquilo, ele estava num movimento oscilatório de possibilidade, você olhou, colapsou, materializou. É uma possibilidade, não é uma coisa que está ali. Eu posso acessar aquilo lá ou não. Exato. E Tá. quando você tem consciência e a gente te ensina a acessar, você pode acessar o que você quiser e trazer para a materialidade. Tá. Usando todos os conceitos quânticos. Porque quando fala de quântica, fica uma coisa um pouco esotérica, né? Então não precisa de explicação. É quântico, não precisa de explicação. Não é bem assim? É, quando a pessoa não sabe explicar, fala, é coisa quântica, né? Fica lá. Mas quando você traz os conceitos e aplica e fala, aqui é esse conceito, aqui é esse conceito, vamos praticar, e a pessoa faz e sente o bem-estar e muda completamente, é aí que a gente vê a grandeza da técnica acontecendo. E as mudanças, né? Todo mundo sai transformado, né? Que são possíveis, né? Tudo é possível. Isso é muito tudo bom. é possível. É muito bom ter essa... A gente... É uma esperança, vamos dizer, uma certeza de que eu posso mudar. Isso é muito confortador, né? Existe a teoria das probabilidades, ela está lá, é uma teoria quântica também. Então, você veio para aprender determinada situação. Você vai aprender em várias possibilidades. Em várias possibilidades. Qual você quer escolher? Você não deixa de aprender, você só escolhe como você vai aprender. Eu quero estudar em AD, eu quero estudar no livro, eu quero ter um professor particular, não importa, mas você vai aprender aquela matéria. E quando você saca isso, e você fala, putz, agora eu tenho a varinha mágica, que o pessoal brinca, né, e fala, isso é mágico. Não, agora eu tô te dando a varinha, é com você, vai, faz. E aí, a pessoa ganha um conhecimento que ela aplica aonde ela quiser. É muito bom. No profissional, no afetivo, no relacionamento, na saúde. Então, acho que vale a pena rapidinho contar outra história minha, né? Porque Lógico. há uns, quantos anos? 20 anos e pouco. Em 2002, 2001, eu perdi tudo. Zerou a minha vida, perdi tudo. Perdi trabalho, perdi família, perdi onde morar. Tive que começar tudo de novo. Mas eu já tinha as ferramentas de PNL, da espiritualidade e tal. Embora a porrada foi boa, e eu sei por quê, porque eu estava fora do meu propósito. Tá. E aí não adianta, estava indo tudo muito bem, mas você está fora do propósito, a vida fala, não é teu propósito, sai daí, vai para lá. E aí comecei tudo de novo. E aí eu usei muito isso, usei muitos objetivos, essas técnicas todas, a linha do tempo e tal. E eu fui escrevendo os objetivos que eu queria, retomar tudo, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, e eu fiz um objetivo, por exemplo, que eu gostaria de encontrar uma pessoa que tivesse certas características, que dava para trocar, papapá. E aí a gente começou a se conhecer. E aí, um dia, eu estava num apartamento pequeno, aquela coisa de recomeçar. Aí um dia ela falou, vou lá te conhecer o apartamento. Vamos lá, tal. Aí ela viu, cheio, as paredes, tudo cheio de papéis colados, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas o objetivo colava para ficar impregnando meu inconsciente. E um deles era a parte afetiva. E ela, agora a parte dela. Quando você leu...
Eu li aquilo, Débora, um espanto, né? Mulher é curiosa, Lógico, né? A gente é a gente já curiosa. fica- Já olha e fala, nossa, o que é isso aqui, né? Investigativa. Lógico, tem uma memória investigativa, Né? assim, proeminente, nata. Aí eu li aquilo lá e falei, nossa, que estranho. Essa pessoa que está aqui sou eu. Aí ele veio e falou, eu falei, mas espera, deixa eu entender. Como é que você tem aqui no papel todas as configurações da minha pessoa? Ele falou, mas eu fiz um objetivo no sentido quântico, eu atraí essa situação. Eu falei, gente, como é isso? Foi a minha primeira virada de chave, há 18 anos atrás. Eu falei, gente, que é isso? Me ensina. O que é isso? Como é que a gente pode planejar? Ele falou, eu planejei encontrar uma pessoa igual a você. E eu encontrei. E o jeito que a gente se conheceu não foi em balada, não foi em festa, não foi se apresentando, foi trabalhando. Foi entrar na farmácia, conhecer. Por acaso, entre aspas. Foi né? não Sim, tem nada por acaso, né? Então, nós somos seres que atraímos as nossas coisas. O que você está vivendo hoje, você atraiu. consciente ou não inconsciente, você atraiu. Manifestou. Então, está na hora da gente ter mais consciência de não atrair coisas que a gente não quer. Isso. Né? Então, a dica... Depressão, a gente vai deixar para outro podcast. tá? Não deu nesse. Depressão, de A repente- gente, já vou deixar agendada aqui outra data com eles, viu? Depressão, eu só vou deixar uma frase aqui. Depressão não é uma patologia, é um sintoma. Como febre. Você não trata febre, Tá. você trata a causa da febre. As pessoas tratam, na minha opinião, errado, equivocado. Depressão é um sintoma e tem que tratar a causa. E só tem uma causa. Mas eu não vou falar hoje, não. Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Só tem uma causa. Falta de energia. A pessoa põe, o sintoma de depressão é falta de energia. Não, não é a causa. Só que a gente, embaixo da falta de energia, você precisa buscar O que está causando? o que está faltando. Né? Então, por exemplo, o que mais eu atendo de depressiva de mulher é tireoide lenta com exame normal. Eu posso dar o meu testemunho com o senhor, que foi exatamente isso. Porque o meu exame deu normal. Né? Lá na referência do laboratório deu normal. Aí o senhor falou, não, mas isso aqui, você pode estar X e você está 1. Não é isso? E você sentiu diferença? Muita. Então, isso aí, muita gente deprimida se arrastando porque não trata a tireoide. Eu fico ansioso positivamente, porque eu falo, precisamos libertar as pessoas. Muita gente ansiosa e a vida ruim porque não tem uma visão um pouco diferente. E não é da minha cabeça. Não, é um grupo de médicos que estuda dessa maneira. Né? Mas quando vocês estão atendendo, vocês sentem que tem também uma intuição espiritual? Vocês sentem claramente isso? Tipo, que alguém fala, não é isso que ela está falando. Não, com Tá falando certeza, errado, Débora. Está mentindo, está escondendo. Eu não vou por aí, não. Eu vou mais porque eu sou muito... eu estou sempre amoroso com a pessoa e não consigo ver. Não, mas assim, a pessoa falando um cenário que às vezes Ela não está é falando aquilo. uma coisa que não é Que bem, não é bem aquilo. aquilo. Assim, isso é muito comum. A gente faz a nossa preparação antes de iniciar os trabalhos e deixa fluir. Deixa fluir. Fica junto, sim. Fica atento, né? A gente sente os arrepios de vez em quando, né? Vai por aí, então, vai por aí. Tá? Então, é uma delícia a gente estar conectado, né? É muito bom. Tem que estar conectado, hoje em dia, só 100%, né? É que nem 30 horas, é só 30 horas. É verdade. Está tudo certo. É verdade. É uma ajuda que a gente não pode prescindir também, né? Da espiritualidade, De jeito amiga, algum. que ficar atento, né? E está conectado a boas energias, Lógico. né? Porque você está conectado, você forma um campo vibratório ferrado, bom, e aquilo vai reverberar, você atrai pessoas boas. Tudo flui, né? O que a pessoa chama, e você entra em estado de flow, né? flow. Porque flui, e é muito simples, e é muito suave. E o fato de estarmos aqui, você ficou querendo fazer um podcast, queria alugar para o podcast. A Débora é uma manifestação, Aí, amor. ó. Tá vendo? Você também... É verdade. É. Você sabe que chegou um momento que a gente tem lá o nosso estúdio. Aham. Aí eu falei assim, tá na hora de ter um podcast. Aí ele falou, tal. Aí eu comecei lá no nosso espaço, e programa, e chama um, e chama outro, e vamos reformar, e tira pra cá. E pus no papel, fiz o processo, já me vi no pod. De repente começou, ó, a manifestação do É isso podcast aí. tá aqui, ó. É. Que eu vim te trazer, né? É? Eu vim só de, só de Uber. acompanhante. Eu vim só de Uber. Olha onde que eu fui sentar, sendo entrevistada aqui pela Débora no Mulheres de Alma. Uma coisa deliciosa. A vida é fantástica. Eu creio muito incrível, nisso, é incrível. É E muito você legal. saber que você pode estar no controle. Eu queria deixar essa mensagem Ai, deixa. Deixa. para a mulher que está aí. Isso. Nosso tempo já está acabando. Deixa essas mensagens. Mensagem, assim, você de está otimismo. no controle da sua vida. Pensa nisso.
Mas para você ter certeza que você está no controle, você tem que virar a chave. Qual é essa chave? É decidir que você está no controle. Depois que você decide, você age. Age como? Eu vou para o meu controle. Eu vou usar todo o meu poder pessoal, eu vou entender como minha mente funciona e vou materializar e manifestar tudo o que eu quiser na minha vida. Mas lembre-se, você está no controle. Não dá o seu troféu para ninguém. O troféu é teu. Encena o que você quer viver. Fica aí a dica. Muito bom. Todo mundo sofre, mas a dor é opcional. Eu posso sofrer sem doer, ou eu posso sofrer com dor. Né? Porque a gente tem uma premissa na doutrina espírita, evoluir com amor ou com dor. Eu falei que não. Eu entendo diferente. Ou você evolui com amor com dor, ou com dor com dor. Né? Infelizmente é isso. Então você pode ter uma dor, você põe vida amor, real, né? vai diminuir. Então, não, você pode ter pelo conhecimento, pela tua saindo da ignorância. A ignorância que a gente tem hoje em dia é nos 3 níveis, né? Orgânico, psicológico e espiritual. Então, busque o teu propósito. Vai dormir? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Todo dia, até uma hora que começa a vir. Quando começa a vir o teu propósito, as coisas começam a fluir de uma forma muito natural. Então, descobrir o propósito que está aqui faz a mudança completa na vida da gente. Todos os níveis. Qualquer dificuldade começa a sair da frente quando você encontra o teu propósito. E nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Não é o contrário. Aí não é de vez em quando, não. Eu sou um espírito que tem experiência terrena. Então eu preciso ter essa consciência. Exato, bom. Deixem as redes sociais de vocês. Quem quiser também se inscrever nos programas, onde a pessoa busca. Que eu acho que assim, é um convite maravilhoso que vocês deixaram aqui. É só acessar, né? Só acessar. Então, meu Instagram é o @joelipucci, é Pucci. Joeli com Y. Isso. Tem um canal do YouTube também, doutora Joeli Pucci. Tem muita coisa, inclusive disso que nós falamos do MCFé. E você pode acessar os nossos canais, tem lá na bio, fica lá o link para você ler melhor sobre o MCFé e todas as atividades que a gente desenvolve lá na clínica, no Alegrum Vive e no Misput, né? Que tem a parte clínica e a parte estética, que são os nossos atendimentos, programas de rádio, enfim, lá pelas redes sociais você nos encontra. Então, tá. Sim. @rubens.cascapeira. A casca é a pera, tudo junto. Né? cascapeira.jr. Ali você vai ter todo o acesso lá. Todas as segundas, quartas e sextas, às 8h01, eu faço Café com Saúde. Essa semana eu estou falando sobre diabetes. Ah, que legal. Cada vez. Então, a segunda-feira eu falo sobre a parte orgânica, fisiológica, a quarta sobre a questão emocional da doença e na sexta sobre a questão vibracional. Já falei legal. de tireoide, já falei de doença autoimune, estou falando do coração, todas lá no nosso canal. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês. Foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho certeza que para quem está em casa também foi muito especial. Tem muitas dicas. E continue nos acompanhando. Compartilhe esse episódio. E até o próximo. Tchau, pessoal.